Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o Reverbere, o podcast do Portal LC. Estamos no nosso segundo episódio e o tema que vamos tratar hoje é indicação de marca. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui com os demais fundadores do Portal LC, o professor João Domingues e o meu grande amigo e professor Daniel Barral. Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma discussão sobre licitação e contrato, fase preparatória. Gente, esse tema indicação de marca, nós sabemos que tem muita polêmica. E a nova lei de licitação, eu diria até que evoluiu nesse aspecto. Todos nós temos nossas preferências por marcas. Os agentes públicos também. E cada uma, muitas vezes, prefere trabalhar com uma marca ou outra. Entretanto, a gente sabe que na coisa pública é diferente. E aí, João, quem vai conversar com a gente hoje sobre isso, quem está com a bola é você, Barral, por favor. Reverbere sobre esse tema e nos diga aí o que é que a nova lei de licitação traz para que os gestores, na fase preparatória da licitação, já se preocupem na definição do objeto a ser adquirido, podendo aí verificar se é possível ou não exigir uma marca em uma aquisição. Perfeito. Esse é um tema que, como você próprio narrou, é um tema que sempre desperta muita a atenção dos alunos, né, quando a gente está em sala de aula discutindo, a respeito dos limites, né, e das possibilidades que o gestor público tem para indicar uma marca, porque... e como você também muito bem colocou, a marca, quando estamos no âmbito da compra, né, individual, eu como pessoa física, eu estou livre, né, para decidir qual é o melhor celular que me atende do ponto de vista, inclusive, de status, né, de inserção numa determinada categoria social, né, que eu aspire pra você ingressar. É um negócio muito chique. Você é um cara, né? Tá certo. Até pela roupa que ele vem e tal. Até, e nesse ponto, Rafa, a gente projeta uma imagem, né? Sim. E essa projeção de imagem individual é algo que é caro, às vezes, para determinadas pessoas. Então, o particular, ele tem essa margem de manobra, né, para escolher, como você brincou aqui comigo, da marca que melhor projete... que melhor projete essa imagem que a gente quer vender, entre aspas, para as outras pessoas, né? Mas, como você bem disse, na seara pública, a gente tem uma outra limitação, né, que é o regime jurídico administrativo. Então, uma primeira nota que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube também no nosso videocast, é que a indicação de marca serve no âmbito público como um atalho na tomada de decisão, como um indicador de qualidade que vai demonstrar para o mercado qual é a necessidade pública a partir daquela aquisição. Ou seja, ele sinaliza para os vendedores, né, para os fornecedores, qual é a real necessidade por meio da indicação da marca. A marca nunca serve para o órgão público, à semelhança do que acontece com o privado, como elementos acessórios e, às vezes, até supérfluos da aquisição de um determinado produto de consumo. Ou seja, o servidor, o poder público não pode ter uma preferência por uma marca. Exato. Inclusive, eu acho que esse é um tema importante para o nosso segundo podcast, e aí eu já vou deixar aqui alguns materiais de leitura para você que nos escuta. O Acórdão 1264/2019, relatado pelo ministro Augusto Nardes, ele é um ponto importante de compreensão de todos aqueles que estudam a matéria, porque ele já inseriu lá no artigo 28 da LINDB como um potencial erro grosseiro a indicação de marca sem uma vinculação clara da importância técnica que aquela marca vai agregar na função pública. Ou seja, é praticamente algo que já se presume. Olha, uma indicação de marca, uma exigência de uma marca sem a devida fundamentação é erro grosseiro.
Exatamente. É claro que o caso concreto, até a gente estava comentando isso no nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio. Se você ainda não escutou, vá lá escutar o primeiro episódio, está muito interessante, com uma fala do meu amigo João Domingues falando sobre planejamento da contratação de uma maneira geral. Nesse ponto aqui, desse acórdão do Augusto Nardes, é claro que o caso concreto vai indicar, e eu acho... Rafa, que a gente pode aproveitar essa nossa discussão aqui para destacar já quais são as hipóteses que caberiam à indicação de marca, né? Isso, na Lei 8666, não era tão evidente assim. A jurisprudência do TCU foi construindo as hipóteses de cabimento da indicação de marca. E quando a gente vai para a Lei 14.133, lá no artigo 41, a gente já tem uma clareza a partir das alíneas do inciso 1 do 41, muito mais destacadas. Sim. Quando a gente tem a leitura, e aí eu convido vocês a conhecer lá o artigo 7º, parágrafo 5º da 8666, a única autorização a contrário senso, né, porque o 7º, parágrafo 5º dizia: é vedada a indicação de marca, salvo uma ordem técnica, uma justificativa técnica que indicasse assim, que assim indicasse. E aí eu acho que a primeira nota, eu acho que vale a pena para vocês entenderem como justificar a indicação de marca, é que apesar da literalidade do artigo 7º, parágrafo 5º, indicar só justificativa técnica, a jurisprudência do TCU, num primeiro momento, controverteu a respeito da necessidade de uma avaliação econômica também, ou seja, não é simplesmente o melhor produto no mercado. Eu tenho que ter um olhar também para a economicidade, para a contratação adequada, claro, dentro de um aspecto técnico, mas também do ponto de vista econômico, né? A administração não pode comprar o melhor que existe disponível no mercado, porque não é essa a finalidade, de uma maneira geral, da administração. Isso ficou muito claro, e aí eu dou 2 acórdãos aqui para vocês que querem estudar mais a fundo a matéria. O acórdão 2397/2007, plenário, relatado pelo ministro Augusto Scherman, ele já desde 2007 defendia a necessidade de comunhão do aspecto técnico e econômico, mas em 2008 a gente tinha um pequeno dissenso ainda ali, porque o Haroldo Cedrais, no acórdão 39/2008 da segunda Câmara, destacava que era só um aspecto técnico-científico. Então havia ali realmente algum debate no TCU a respeito da necessidade da conjugação desses 2 elementos. Mas, desde 2017, no acórdão 559 do plenário relatado pelo ministro Benjamin Zimler, essa questão restou pacificada no âmbito do TCU e se determinou que, claro, a indicação de marca tem que ser calcada no elemento técnico, mas com um olhar também para a economicidade. E disse o ministro, a licitação não tem por objetivo necessariamente a escolha do produto ou serviço de melhor qualidade disponibilizado no mercado, né? Com esse olhar voltado pela razoabilidade, né? Pela lógica de que eu não posso, e aí isso está muito claro agora na 14.133 com o artigo 20, né? Que veda a contratação de artigos de luxo. Então, aqui a indicação de marca não pode chegar aos limites de uma contratação supérflua e desnecessária para a administração. Ou seja, não é algo que vai surgir de uma preferência do gestor pela marca A ou B. Exato. Vai ter que surgir, indicar uma marca, exigir uma marca, tem de surgir de uma necessidade pública. Ou seja, de uma circunstância que faça com que a administração só tenha a satisfação da sua necessidade por uma marca A ou B. Exato. Ô Barral, mas aí eu vou voltar aqui e fazer você lembrar o que está no inciso 1º do artigo 11, que é um dos objetivos da licitação, né? Que ele vai dizer assim: assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública. Aqui eu acho interessante que ele não fala de menor valor, né? Então fala resultado, ou seja, ele trabalha o viés de qualidade. Sim. Sim. E, embora a lei não tenha mudado muito o seu viés de critério de julgamento para ir trabalhar com a melhor relação qualidade-preço. Isso, mas aí está best value for money. Mas isso aí vai ser um outro podcast mais à frente. Verdade, tá mas aqui parei. Aqui na fase de planejamento, você vê que na fase de resultado, ele fala melhor resultado, gerar o resultado mais vantajoso. Exato. Então ele fala qualidade. Aí ele fala, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. E isto tem a ver com você indicar
uma marca também. Claro. Inclusive, eu tenho um exemplo interessante a respeito dessa sua provocação, uma contratação da Advocacia Geral da União. Se comprou impressoras, eu posso dizer a marca porque está nos autos do processo, impressoras Samsung. E aí, o que acontece, Rafa? Bem interessante esse caso e mostra bem como o gestor pode trabalhar na prática essa questão da indicação de marca. Você tinha impressoras compradas lá no Rio Grande do Sul e na sua terra, Pernambuco. E aí, o que acontece? Num determinado local, aí eu não me recordo, mas está lá nos informativos 57 e 59 do Tribunal de Contas da União, vocês podem consultar essa discussão que eu estou dando notícia aqui para vocês. Numa determinada unidade, a área técnica chegou à conclusão, claro, eram impressoras novas com garantia de fábrica. E o fabricante disse o seguinte, olha, se você colocar um toner diferente do original, está tornado nula a cláusula de garantia e se eventualmente tiver um problema técnico, você não vai poder contar com o reparo da assistência técnica gratuito que a gente oferece no período de garantia. Pois bem, com essa informação, as duas unidades técnicas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, foram a campo e constataram o seguinte, olha, num determinado local, salvo engano foi Rio Grande do Sul, não havia uma discrepância muito grande de valor entre o original e o similar, né? Então, portanto, estando próximo de valor ali entre o original e o similar, a unidade técnica justificou, olha, vale a pena eu investir aqui num produto com indicação de marca, porque não existe, é econômico eu continuar aqui na marca e contar com a garantia do fabricante. Tenho dois ganhos, não vou ter uma redução, não vou ter um aumento do valor pela licitação do original e ainda mantenho a garantia. Ou seja, não tenho dor de dentro cabeça. das condições exigidas pelo fabricante. Exato, não tenho dor de cabeça com as minhas impressoras. Na outra unidade, a pesquisa de mercado identificou que havia uma discrepância muito grande de valor. Então, mesmo que ela comprasse o mais barato, que é o similar, e por uma expectativa que a área de TI tinha do percentual de impressoras que iriam dar problema no período da garantia, ou seja, o custo da manutenção, mesmo fora do período de garantia, era inferior do que a diferença entre o toner original e o similar. Então, aqui é importante perceber o aspecto econômico também dessa avaliação técnica, né? Ou seja, é técnico, mas é também econômico. Daí o acerto do acórdão do Benjamin Zimler de 2017. É uma avaliação global da solução de mercado, né? Aquilo que nós falávamos no primeiro episódio. Na fase de planejamento da aquisição dos toners, se conheceu a realidade do mercado, teve a informação, ponderou-se para poder tomar a decisão que, como você destacava, a indicação de marca tem que estar muito bem pensada, obviamente, e fundamentada nessa fase preparatória. Sim. Um outro tema que vai ser objeto de discussão do professor João Domingues é a padronização, que não falaremos aqui, mas é um dos motivos, está lá no artigo 41, inciso 1, da indicação de marca como um mecanismo viabilizador da padronização das aquisições públicas. Isso não consta expressamente na Lei 8666, mas a jurisprudência do TCU, desde o início da vigência da Lei 8666, foi indicando a possibilidade de utilização dessa indicação de marca também para essa finalidade, e aí eu dou destaque para o acórdão 1521/2003 plenário, e depois, lá em 2012, isso restou sumulado lá na súmula 270, que autoriza a utilização da indicação de marca para fins de padronização. Agora, claro, não é o objeto aqui da nossa discussão, só deixo a nota que a padronização reclama todo um processo isso, né? de determinação da vontade administrativa, né? Um processo administrativo que deve ser instaurado especificamente para chegar à conclusão da necessidade de padronização, de modo que você não pode, de modo inadequado, fazer uso simplesmente dessa lógica da padronização para chegar à lógica da indicação de marca. E aí eu deixo aqui 2 acórdãos para que você possa estudar esse tema e será objeto de um outro podcast também, como padronizar para fins de indicação de marca. Isso é interessante porque antes da Lei 1433 você não tinha um rito
legal a ser seguido para fazer a padronização. Você encontrava na doutrina, né, algumas orientações Verdade. de processo de padronização, né? Exato. De como é que você faz, se passa pelo órgão jurídico, se não passa, quem aprova, né? Eu passei por uma situação dessa quando eu fui o auditor-chefe da UNB, teve uma padronização de suíte, né, da parte de TI. Então, eu acompanhei isso bem de perto, na época eu até orientei, busquei na doutrina como poderia ser isso. E o que estava na doutrina, eu vejo hoje que se reflete muito na lei. Agora, a gente podia fazer uma distinção, né, Barral? Eu posso ter a marca, igual você falou, preferência de marca, indicar a marca, e também eu tenho a padronização a partir de uma marca. A diferença é que eu vou seguir um rito processual, porque a partir dali eu só tenho aquela Ou seja, é padronização. uma justificativa mais procedimentalizada, né? Isso. Eu tenho que seguir um procedimento, inclusive nós já temos até em nível federal regulamentação sobre isso, sobre a padronização. E no caso de uma indicação de marca que surge, mas não em decorrência de uma padronização, eu tenho que ter uma justificativa, mas não dentro desse rito necessariamente da padronização. Agora, é muito interessante que assim, a gente está falando de indicação de marca. O próximo podcast que a gente vai tratar é vedação de marca, né, Rafael? Mas vamos chegar lá. Vedação de marca, né? Agora, Eu acho, Rafa, que na verdade é o fundamento, né, que está exigindo da administração a indicação de marca. A padronização não tem, a rigor, uma fundamentação técnica, Verdade. mas tem uma necessidade, como diz lá o artigo 43, que é o artigo que o João estava se referindo, outras justificativas, como, por exemplo, estéticas, né? E eu acho que é importante destacar essa natureza estética como um elemento justificador da padronização. verdade. Às vezes você vai no Banco do Brasil, Caixa Econômica, estamos falando de estatais, que se aplica a Lei 13.303, também tem essa possibilidade de indicação de marca, inclusive muito semelhante a 14.133. Agências da Receita Federal. Do INSS. Do INSS. Exato. E quando a gente chega esteticamente, você vai um aqui, um em Brasília, outra em Salvador, a aparência é praticamente a mesma. Né? Exato. E esse padrão é um padrão interessante até para a adequada recepção do cidadão ali naquele serviço público, naquela atividade. Identificação do órgão, né? Exato. Na Previdência chama aquele azul Previdência, né? Tô sabendo. Tem tudo a ver com essa questão. Agora, além dessa, tratamos aqui da padronização. Que outro motivo a nova lei admitiria para a gente poder fazer uma exigência de marca? Como indicativo de qualidade, né? Ou seja, eu indico a marca que eu estimei na fase interna do planejamento da minha contratação como aquela que atende às necessidades do órgão, mas, e aí eu dou um passo atrás nessa minha explicação para lançar aqui uma ideia que eu tenho quando eu leio essa diferenciação que a gente tem aqui entre a ordem técnica e como indicativo de qualidade. Isso porque me preocupava na Lei 8.666, mas isso está razoavelmente resolvido na Lei 14.133, que é a forma que o órgão vai utilizar para avaliar os produtos similares que são apresentados vis-à-vis a qualidade indicada no edital. Ou seja, não pode ter um critério subjetivo de avaliação. Eu preciso, ao indicar uma marca, e na minha época de mais novo tinha aquele tubos tigre, né? Ou seja, você não pode indicar simplesmente o tubo tigre sem saber exatamente o que você está esperando dos produtos similares, qual é a performance desejada. É esse elemento que, às vezes, na minha prática de advocacia pública, eu percebo que muitas vezes o órgão, não sabendo exatamente como especificar a sua necessidade, se valia dessa lógica de produto como indicação de qualidade, que é a terceira forma de indicar marca, né? E está agora lá no artigo 41, inciso 1 da Lei 14.133, mas não cuidava de fazer uma avaliação técnica do que esperar dos similares. Sim. Eu acho que isso é importante. Critério de julgamento, né? O critério de julgamento. Na verdade, aí a gente tem, não é nem um caso de exigência de marca. Concordo. Porque os casos que nós falávamos anteriormente, que é o que a lei traz, compatibilidade da plataforma. Eu vou contratar, eu tenho um determinado equipamento
que funciona conjugado com outro e eu vou adquirir esse outro, tem que ter uma compatibilidade. E, às vezes, só sendo de marcas determinadas ou de uma marca determinada. Exato. E aí você tem que exigir, olha, o equipamento tem que ser da marca tal ou da marca X, Y, Z. Você pode até exigir mais de uma marca, dizendo, olha, ou dessa marca, ou dessa, ou daquela. Porque há uma necessidade de compatibilidade. E os que forem incompatíveis, você vai ter que admitir. Aí eu quero só se for daquelas marcas ali pontuadas. Mas nesse caso, a gente não tem sequer uma exigência de marca. Eu uso a marca, como você falou, o tubo Tigre, eu acho aqui que poderia... O caso como que referência, né? A Gillette, que a gente falava, a fita 3M, Exato. que também era muito utilizado, como uma referência para coisa. Olha, eu quero algo na qualidade fita 3M, eu quero a fita 3M ou similar. E no exemplo que você deu, por exemplo, fita 3M, ele tem que saber qual é a propriedade técnica da fita 3M que ele espera ver contemplada nas similares. Correto. Se é a cola, se é a resistência ao corte, o que ele quer, né? É porque, na verdade, quando ele vai para a similaridade, é porque ele não consegue justificar a marca como Indicação de marca propriamente dita. Eu quero isso aqui. Mas também ele não, se ele especificar qualquer coisa, ele recebe qualquer coisa, porque esse é uma das vertentes do resultado da licitação, né? Se eu não especifico bem, eu recebo qualquer coisa dentro da minha especificação. Eu não tenho parâmetro para desclassificar uma proposta. E eu acho, João, que tem um aspecto aí na legislação que é o seguinte, é também de dar a conhecer o mercado. Às vezes o mercado, ele conhece aquela situação por essa definição. É essa definição, referência a uma marca, que faz o mercado compreender. Exato. O que ele quer é isso. Porque às vezes você, como o Barral falou, você bota ali a descrição técnica, o mercado, mas o que é que ele quer? Exato. Mas às vezes a própria dificuldade de especificar leva ele a botar por similaridade para o mercado poder entendê-lo, mas ele vai esbarrar no que o Barral falou. Mas bem, esbarrar que o Barral falou ficou bom. Esbarrar no que o Barral falou, né? E tem critério de julgamento para saber se a proposta técnica ele vai ter que avaliar se as propriedades daquela marca, do produto daquela marca, estão presentes no que... Eu arrisco dizer... Onde está a similaridade? Eu arrisco dizer até, assim, pensando alto aqui nas hipóteses em que isso pode ocorrer, é que geralmente ele tem uma justificativa até técnica para indicar a marca, mas diante da existência de múltiplos fornecedores, ele não consegue atingir o padrão econômico. E aí, ao não conseguir justificar adequadamente a indicação de marca, ele cai para o segundo melhor, né, a segunda melhor opção, que é simplesmente utilizar como referencial de qualidade. E o que eu pontuo é que esse 42, né, o artigo 42 da Lei 14.133, foi um grande avanço porque torna mais objetiva a verificação da prova de qualidade e da similaridade. Só me preocupa o inciso 2. Porque o inciso 2, ao contrário dos outros incisos 1 e 2, 1 e 3, desculpem, ele cria um critério de declaração de outros órgãos de atendimento de nível satisfatório. E essa preocupação que eu tenho aqui é com aquelas declarações que são dadas meio que descompromissadamente pelos gestores. Eu acho que isso é um alerta atestado, que fica, né, de capacidade técnica. Para não cair no problema do atestado. Na verdade, a gente pode até conversar sobre isso melhor no episódio que vamos falar daquilo que a gente poderia dizer de banimento de marca ou produto, ou vedação de marca ou produto. E por que eu quero dizer isso? Porque, assim, eu acho que quando a lei fala do registro cadastral, eu até tenho dito que ela cria lá o CACO, que é o cadastro de atesto do cumprimento de obrigação. Então, esse cadastro de atesto está lá nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88, e ele coloca que a administração é obrigada a avaliar os contratados. Então, eu acho que entra aí. Ou seja, essa tal dessa manifestação de outros órgãos tem que vir baseada também num processo de avaliação. Um processo regulado, num processo que não seja uma mera opinião. Sim. Porque muitas vezes parte disso.
parte de uma mera opinião. É importante até porque no começo do nosso episódio a gente falava, né, e eu falei aqui, olha, a administração pública não pode ter preferência por uma marca. Ora, mas ela pode indicar uma marca específica, sim, mas não por uma preferência subjetiva. E sim por uma questão de necessidade. Necessidade que decorreu de uma aquisição anterior, de alguma coisa dessa natureza. Ela pode indicar. E eu queria até pontuar isso. Não é uma marca só. Ela pode exigir no edital, olha, pode ser a marca tal e a marca tal. Exato. Pode ser mais de uma, ela pode condicionar algumas marcas e isso também é indicação de marca. E isso é tão importante que você falou que pode ser que na sua indicação de marca você leve para uma contratação direta. Então, Pode, isso é importante ficar atento. Ficar atento nisso, porque aí a justificativa tem que ser bem embasada, bem robusta, senão você acaba escolhendo por preferência sua. Às vezes o fornecedor é exclusivo e aí você vai levar realmente a um caso. Muita gente confunde ainda, quando a gente fala de indicação de marca, muita gente fala, olha, mas indicação de marca então é inexigibilidade. Não, porque você tem diversos fornecedores fazendo ali exigências. Né? Isso é tão interessante, João, que é uma coisa que você me atentou uma vez, que, por exemplo, o critério de habilitação que é para um serviço, um documento como uma certificação, que é um critério de habilitação para um serviço, ele, quando se trata de uma aquisição, ele passa a ser um requisito da proposta. Porque quem vai fornecer não é propriamente o fabricante que é o detentor do certificado. Né? No fornecimento, na compra, aquilo vai vir como um requisito da proposta. Né? Gosto sempre de lembrar do aquisição de cadeira, uma creche, uma escola, cadeira para alimentar criança. O Inmetro exige que tenha uma certificação. É uma condição de recebimento do produto. É uma condição de circulação do produto no mercado. Para vender, você tem que colocar. Aí, consequentemente, a administração para receber. Só que quem vai ter aquele certificado é o fabricante. E quem vai participar da licitação não é o fabricante. Né? Então, aquilo não pode ser critério de habilitação. O critério de habilitação é do... Talvez um FNDE da vida comprando. Pode ser que atraia, né? Pode ser. Pode ser o fabricante, né, na verdade. Mas aí, por isso, ele deve vir como requisito sempre da proposta. Você vê que licitação é sempre bom, né? Porque tudo tem exceção nesse nosso mundo, né? Tem uma técnica para favorecer a competição, essa coisa toda. É isso. Você... Podemos encerrar? Sim, eu acho que estamos bem encaminhados na questão. Eu acho bastante. Acho que a gente aí já pôde discutir esse tema no nível aí de dar aos gestores uma condição de trabalhar com mais tranquilidade, que eu acho que foi a ideia da nova lei de licitação, de trazer para o ordenamento jurídico, ao nível legal, posições que, como você muito bem firmou, com uma vasta exposição aí da jurisprudência, né, de coisas que já estavam firmadas, mas que não eram tão cristalizadas num texto legal agora. Exato. Né? E tem aquele ponto que o João colocou aqui, como ele gosta sempre de problematizar, que é a possibilidade de vedar a contratação de uma marca ou produto. Mas isso a gente deixa para um próximo episódio. Perfeito, né? Porque isso aí já existia na doutrina a possibilidade de vedar, né? E agora veio na lei, né? Verdade. Então, gente, é isso. A gente para por aqui. Encerramos o nosso segundo episódio em que discutimos com vocês sobre a possibilidade de indicação de marca numa contratação voltada para aquisição. Voltamos logo em breve com mais um episódio falando de temas relacionados à licitação e contrato. Muito obrigado por sua audiência e nos acompanhe, por favor. Lembrando sempre, faça esse podcast reverberar, compartilhando, se inscrevendo nos nossos canais, nos seguindo em todas as plataformas, que sempre estaremos aqui com mais conteúdo sobre licitação e contrato. Até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.